Boa noite, meu povo. Então, a gente está iniciando aqui mais um vídeo aqui com a resolução da provinha de Paranatama. Então, eu sei que muita gente gostou da prova, outros não gostaram tanto, outros estão preocupados pela quantidade de vagas e a quantidade de gente. Mas, pessoal, concurso público é isso daí. Então, realmente, hoje em dia está profissionalizado, tem muita gente concorrendo para poucas vagas. Mas assim, a gente sabe que os editais, às vezes as prefeituras, o estado, o órgão que está executando o concurso, ele coloca uma quantidade de vagas, porque ele é obrigado a chamar dentro das vagas, mas sempre passa assim, ele chama um pouco mais do que as vagas, né? Pela defasagem do município, né, de Paranatama, é bem provável que ele chame além das vagas um pouco. Tá? Não tanto, mas deve chamar alguma quantidade. Então, olha, a prova foi uma prova boa, uma prova bem distribuída. A prova ali, nessa prova agora que eu vou resolver aqui de português, referente ao professor de sexto ao nono ano. Então, foi uma prova ali de português bem bolada. Quem assistiu minha live viu ali que a banca seguiu realmente o que a gente estava esperando. Então, 4 questõezinhas ali da prova, a gente chegou a fazer questões idênticas aqui na live, só mudou ali a frase em si, ou outra coisinha, né? Mas a abordagem, o que a banca cobrou foi exatamente o que a gente viu aqui na live. A prova, no meu caso ali, que foi a prova de matemática, estava bem tranquila de ser resolvida também, questões bem distribuídas. Teve umas questõezinhas difíceis ali, 3 bastante complicadas, mas deu para sair. Mas a administração e legislação estavam um pouquinho pegada, né? Que vai ser realmente o divisor de águas deve ser mesmo a parte de administração. Tá? Então, sem mais delongas, vamos resolver aqui nossa provinha de português. Tá? Lembrando, pessoal que está acessando o vídeo, já dá um curtir aí, já se inscreve no canal, já divulga para o máximo de gente possível, tá? Lembrando, a resolução aqui, se tiver qualquer coisa que vocês queiram comentar a respeito depois, algum comentário para poder somar ou para poder retificar alguma coisa, pode mandar que a gente está aberto aqui para poder resolver qualquer coisa, tá bem? Então a ideia aqui é ajudar vocês, ok? Então vamos iniciar aqui. Nossa primeira questãozinha foi uma questão já de interpretação de texto, né? Uma questãozinha assim tranquila de se resolver. Geralmente a interpretação é aquele tipo de questão que a gente fica com medo, porque a banca pode cobrar, pode ter uma coisinha ou outra ali que o examinador pode cobrar da gente que pega mais um pouco, mas a banca foi bem tranquila em relação a isso. Então, um macetezinho que eu dou para vocês quando pegar um texto. Primeira coisa, vocês vão lá na fonte do texto. É a primeira coisa que você tem que analisar no texto. Você vai lá na fonte. Então, por quê? Quando tem uma questão de interpretação, ele vai cobrar a probabilidade, né? Ele pode cobrar ou o tipo, o gênero do texto, ou se é vai cobrar se é um editorial, se é um artigo de opinião, se é um texto narrativo, vai cobrar alguma coisa em relação a isso. E outra, quando você pega a fonte, você já vê se o texto é recente, se o texto é antigo, se tem adaptação nele, porque se tem adaptação, muito provavelmente ele vai cobrar alguma coisa de análise sintático-morfológica, né? Ele faz aquela mudança para poder fazer aquela cobrança depois. Então, é interessante, comece pela fonte. Então, a gente já analisa aqui, ó, que o texto ele é adaptado, ou seja, tem a probabilidade de ter alguma questãozinha lá de morfologia. Alguma probabilidade não, vai ter alguma questão de morfologia e de sintaxe em cima do texto. Hoje em dia eles não perguntam mais aquela coisa sem estar contextualizada, não. Todas as perguntas são contextualizadas. Então a gente vê que o texto é muito recente. O texto é de junho de 2022, beleza? E fala sobre o cultivo de azeitonas para a produção de azeite, né? E aí o que acontece? A parte principal do texto, você pegou um texto, vai lá na fonte e analisa. Analisei a fonte. Tá, eu já verifiquei que é um texto formal. Então isso daqui, para ser uma narração, é um pouquinho complicado, porque a gente vê ali ó, que a fonte é G1. A resolução aqui está um pouquinho ruim, mas é isso mesmo. G1, tá? A gente vê que não tem o nome do autor em lugar nenhum, ó, nem em cima aqui. Porque geralmente vê o nomezinho do autor aqui, né, do livro, né? Quem foi que escreveu? Ou fica aqui do artigo. Ou fica aqui embaixo na fonte. Ou seja, o gênero, artigo de opinião já está descartado. Então não tem. Isso daqui provavelmente vai ser um texto dissertativo. A gente vai ver se tem a opinião do autor ou não.
Segunda coisa, é bem provável que seja um editorial, porque aqui só tem o nome do jornal, não tem dizendo o nome do autor, beleza? Então a gente começa lendo ali, ó. Vou ler aqui bem rapidamente, passar, a gente vai pegar os pontos principais. Primeira coisa, pegou o texto, olhou a fonte. Segunda coisa, foca lá no título do texto. Então fala aqui, ó, cultivo de azeitonas para a produção de azeite cresce no Brasil. Então o texto vai falar sobre o quê? Ele vai falar que o cultivo de azeitonas está crescendo, né? O cultivo de azeitona para a produção de azeite cresce. Não é a produção de azeite. Tá? Eu fiquei esperando a questãozinha dessa, mas não teve. Ele poderia ser maldoso e colocar numa das alternativas lá que o consumo de azeite é que está crescendo. Né? Não, é o consumo de azeitonas. Então a gente já analisa que o texto vai gerar em torno disso. Tá? E aí, depois disso, você pega sempre o primeiro parágrafo aqui, ó, o primeiro período, e marca ele, grifa ele, é o ponto principal. Porque juntando o título e o primeiro período, deixa eu ver se eu consigo aqui, conseguir aqui, ó. O primeiro período do texto é a frase que vai até o primeiro ponto. Você pega o título do texto e esse primeiro período, você já tem o que o texto vai falar. O texto vai estar em cima disso daqui, dessa informação. Então aqui a gente já começa, ó. O cultivo de azeitonas para a produção de azeite está crescendo no Brasil. Então, o cultivo de azeitona é que cresce, tá? Em Minas Gerais, mesmo em áreas pequenas, os agricultores estão investindo em tecnologia. Então, os agricultores estão investindo em tecnologia. Para quê? Para garantir mais qualidade. E alguns têm ganhado até prêmios em concursos internacionais. Então, nesse outro trecho aqui, a gente tem o quê? Que o cultivo de azeitona está crescendo, tá? Que os agricultores, lá em Minas Gerais, mesmo os pequenos agricultores, eles investem em tecnologia, o que faz com que alguns até ganhem alguns prêmios, beleza? Então, continuando aqui, ó. Cadê que eu me perdi? Aqui, ó. O município de Maria da Fé é o pioneiro na produção de azeitonas no sudeste do país. Então, quem é o pioneiro? É o município de Maria da Fé, é o pioneiro, você já marca lá, tá? As primeiras mudas chegaram no município através de imigrantes portugueses em 1935. Então, ó, as primeiras mudas das azeitonas, certo? Muito cuidado com o que é azeitona, depois eu falo disso. Vamos lá, as mudas de azeitona chegaram no município através dos imigrantes portugueses em 1935. Hoje, a região tem quase 200 produtores, que este ano esperam produzir 100 mil litros de azeite. Então, eles esperam produzir, não foi produzido e nem mais nem menos, né? Eles esperam, é uma expectativa, não é certeza que vai produzir. O que corresponde a 1/3 da produção do país. A maior parte vem da região sul. Apesar disso, ó, um advérbio aqui, uma conjunção deslocada, né? Um advérbiozinho aqui, uma locução adverbial deslocada. A Serra da Mantiqueira tem se destacado pelo turismo gastronômico. Então, apesar disso o quê? Apesar do município, cadê o nome do município? De Maria da Fé ser o pioneiro na produção, apesar disso, tá? A Serra da Mantiqueira que tem se destacado pelo turismo gastronômico. O consumidor que quer provar um bom azeite tem ido até a região. Qual região? A Maria da Fé ou a Serra da Mantiqueira? Então, a Serra da Mantiqueira. Então, tem ido até a região degustar a iguaria. O clima da Mantiqueira também é ideal para as oliveiras. Por ser uma árvore frutífera de clima temperado, elas precisam do frio para ter uma indução floral e produzir frutos. Cada oliveira produz, em média, 20 kg de azeitona. Cada oliveira, é sempre bom marcar esses trechos importantes. 20 kg de azeitona. A colheita é feita uma vez por ano. Então a gente marca aqui. Deixa eu botar o marca-texto para ver se fica melhor. Acho que fica melhor. Fica melhor. Entre o final de janeiro e início de abril, tá? E pode ser manual ou mecanizada. O transporte para o beneficiamento é feito no mesmo. Esse trechozinho aqui, ó, eu marquei que eu achei um pouquinho estranho. Mas tudo bem, a gente segue o texto. Pois a rapidez no processo de extração é um dos fatores que garantem a qualidade do azeite.
Então, o que garante a qualidade do azeite? A rapidez no processo de extração. Tá? A gente já deixa marcado aqui também. Além disso, além de quê? Além dessa rapidez, tá? No processo de extração, para ser considerado extra virgem, o processo de extração do azeite precisa ser 100% físico, ou seja, sem uso de nenhum produto químico, com controle de temperatura e o produto final ter baixa acidez. Então, beleza, a gente tem aqui, então, esse texto aqui, um textinho curto, um textinho tranquilo da gente entender, e aí vamos para a interpretação, tá? A primeira questão, sempre assim, você lê o texto, identificou os pontos, vai lá na prova e procura as questões de interpretação de texto. Não vá fazer as outras questões que não sejam interpretação, porque sua cabeça já vai estar fresca, você vai estar com todas as ideias centrais do texto, e aí você vai executar as questões de interpretação. Procure logo elas e faça elas. Depois você vai para a sintaxe, depois você vai para a pontuação, depois você vai para as outras questões. Mas primeiro faça a interpretação, beleza? Então vamos lá. Então, com base nas ideias apresentadas no texto, analise as afirmativas a seguir. Então, a questão número 1 aqui ele fala: os agricultores em Minas Gerais estão investindo na produção de azeitonas apenas em áreas grandes, a fim de que os investimentos valham a pena? Bom, logo no comecinho, ele já fala aqui, ó, deixa eu botar aqui de outra cor, vou botar um roxo. Aqui ele já fala, ó, mesmo em áreas pequenas. Então não são só... Eita, esse roxo ficou horrível. Deixa eu apagar aqui e vou botar outra cor. Vou botar um verde claro aqui que fica legal também. Então ele fala aqui, ó, mesmo em áreas pequenas. Então não são só os grandes. Então essa parte dos grandes aqui, a gente já pode tirar ela. Aqui, ó, cadê? Produção de azeitona apenas em áreas grandes. Então essa aqui já é falsa, essa primeira questão. A gente já vai lá na alternativa e risca as que tem aqui tem a número 1. A C está fora e a E está fora. Então sobrou A, B e C. Aí você já analisa aqui o 2. Cadê o 2? Está aqui e está na D. Então vamos analisar ela também, porque se não tiver já vai ser a letra B no seu gabarito. Ó. A questão número 2, a afirmativa número 2 diz, ó, em Minas Gerais, alguns agricultores têm ganhado até prêmios em concursos internacionais devido ao investimento em tecnologia, que vem garantindo qualidade às produções de azeitonas para a produção do azeite. Exatamente o que está escrito aqui em cima, no primeiro, logo da primeira à quinta linha aqui, ó. Exatamente o que ele fala. Então essa questão 2 aqui é verdadeira. Então, se a 2 é verdadeira, a alternativa B aqui já foi para o espaço. Então agora a gente já tem 50% de chance de acertar a questão. Ou vai ser só o 2, ou vai ser 2 e 3, tá? Vamos para a terceira aqui, ó. Ele fala, a colheita de azeitonas na região de Minas Gerais é feita 2 vezes ao ano. Aqui a gente já matou, porque lá embaixo, ó, a gente já marcou que a extração é feita 1 vez ao ano. Cadê o trechinho? 20 quilos, a colheita é feita aqui, ó, 1 vez ao ano. A gente até marcou quando leu o texto. Tá vendo que é importante ler o texto e já marcando? Tem que marcar o texto. Aqui, ó, a colheita é feita 1 vez por ano. Então, questãozinha tranquila aqui, ó. A terceira aqui é falsa, tá? Nem precisa terminar de ler ali, para ganhar tempo. Então, a primeira e a segunda é falsa, só a segunda, a primeira e a terceira é falsa, só a segunda que é verdadeira. O gabarito dessa primeira questão, letra A. Beleza? Então, questão bem tranquila, só uma de interpretação. Vamos para a segunda questão para a gente ganhar tempo, né, minha gente? Tá todo mundo querendo estudar para o estado também. Vamos lá, pessoal. Então, aqui, questão número 2. Como é que a gente resolve aqui? Deu uma falha técnica aqui, acho que não vai sair na gravação, não. Vamos ver como é que vai ficar. Tá? Então, questão número 2 é uma questão de reescrita. É uma questão que está caindo constantemente nos concursos. Já é uma questãozinha, mas ela cobrou até que de uma forma um pouco leve. Toda vez que tiver uma questão de reescrita, você vai procurar primeiro erros de português de concordância. Tá? Depois você sempre procura a colocação da vírgula. Quase sempre, ou a vírgula vai estar no lugar errado, ou vai ter algum erro de concordância. Isso aí você já vai matar 70% das questões quando cai. Tá? Então vamos lá. Então ele dá aqui o trechinho, ó. As primeiras mudas chegaram no município através de imigrantes portugueses, em 1935. Tá? Então a gente vai procurar no trecho, aí ele pede aqui, assinale a alternativa que apresenta corretamente a reescrita do período acima retirado do texto, ou seja, que não contém erros de gramática. Então ótimo, vamos procurar o que não contém erros de gramática. Letra A.
Foram através de imigrantes portugueses, em 1935, que as primeiras mudas chegaram no município. Então, tá. Assim, em termos de erro de grafia, não tem. Erro de concordância também não tem. O que tem é o erro de pontuação. Então, nós temos aqui, ó, essa vírgula está no local errado. Por quê? É proibido separar sujeito de verbo. Então, chegaram, as mudas é que chegaram. Então, a gente está separando sujeito de verbo. Então, essa questão aqui, esse aqui já está errado. Já descarta essa primeira questão. Essa letra alternativa está descartada. Vamos para B. Ó. As primeiras mudas, vírgula, chegaram, mesmo erro, ó, verbo e sujeito. Está separado por vírgula. Também está errado. Já descarta logo, vamos ganhando tempo. Alternativa C. Ó, foram através de imigrantes portugueses, em 1935, que as primeiras mudas chegaram no município. Tá meio estranha essa vírgula aqui do que, mas vamos deixar ela aqui e vamos para a letra D, tá? Letra D. Em 1935, as primeiras mudas chegaram no município através de imigrantes portugueses. Então, a gente tem aqui que nós só temos uma vírgula, tá? Que é essa primeira aqui, que o que ela tá simbolizando? O que ela está separando? Ela tá marcando um adjunto adverbial deslocado. Então, esse 1935 ficaria lá na frente a ordem canônica, né? A gente viu na nossa aula também. Sujeito, mais verbo, mais complemento, mais adjunto adverbial. Lembra que a gente viu isso daqui? Então, essa aqui é a nossa ordem canônica, tá? Se algum elemento não está nessa ordem, isso aqui é a ordem direta, a ordem canônica ou ordem direta da oração. Se ele está deslocado, geralmente se coloca a vírgula, tá bem? Então, aqui, essa vírgula aqui está correta para algumas bancas. Para o CESP, ela não é obrigatória, tá? É facultativa, só é obrigatória a partir de 3 termos. Mas, em princípio, esse daqui vai ser o nosso gabarito. Porque esse Q aqui isolado por vírgula está errado, tá bem? Então, esse Czinho aqui já foi. Em princípio, nosso gabarito é letra D, mas vamos analisar ela. Em 1935, vírgula, correta até agora. No município chegaram, pronto, já matou aqui. Então, já está separando, já está errada essa letra E. Nosso gabarito aqui da número 2 vai ser letra D. Beleza? Vamos partir para a próxima questão. Agora ele deu um trechinho e pediu para analisar para as questões 3, 4 e 5. Vamos analisar logo a 3 e a 4, depois a gente faz a 5, tá bem? Então ele deu aqui, ó. O consumidor que quer provar um bom azeite tem ido até a região degustar a iguaria. Então essa questão aqui, na nossa aulinha de revisão, nós fizemos uma questão bem parecida. E foi falado justamente isso daqui. O que é uma oração adjetiva explicativa e o que é uma oração adjetiva restritiva. Então é o seguinte, ó, você sempre vai pegar, quando tem um que ou um se, você já acende a luz vermelha. Aí você pega ele, marca, tá? E já vamos analisar se ele é uma conjunção integrante ou um pronome relativo. Então, quando você analisar, ó, troca o que por o qual. Quando você troca o que por o qual, ó, e a frase continua com sentido, essa frase, esse que é um pronome relativo, beleza? Então, a gente analisa aqui, ó, o consumidor, o qual quer provar um bom azeite, tem ido até a região degustar a iguaria. Então, deu certo o qual, esse quezinho aqui é um pronome relativo. Coloca aqui embaixo, aqui, ó. PR. É um pronome relativo. Então, aí a gente analisa o termo que está antes do que. Então, a gente tem que o termo que está antes é um substantivo. Esse substantivo aqui é marcado pela palavra, que já é um substantivo em si. E temos o artigo aqui também, que substantiva qualquer palavra que está depois dela. Fechado? Então, se eu tenho aqui um substantivo e depois eu tenho um pronome relativo, essa oração aqui vai ser uma oração subordinada, adjetiva e agora restritiva ou explicativa. Então, a gente analisa aqui, ó, essa frase toda aqui, deixa eu botar aqui o marca-texto, esta frase toda, ela desempenha um papel, observa só, vê se ela não desempenha um papel de adjetivo. Ó, você tem, ó, o consumidor que quer provar um bom azeite tem ido até a região degustar a iguaria. Tira esse pedaço do trecho. O consumidor tem ido até a região degustar a iguaria. Então, o que sobrou é a nossa oração principal. Essa oração que está aí é uma oração subordinada.
E ela está caracterizando o quê? Ela está caracterizando o nosso sujeito, que é o consumidor. Ela está dando uma característica para ele. Não é qualquer consumidor, é aquele que quer provar um bom azeite, certo? Então, ela é uma oração subordinada adjetiva. E nós temos a presença da vírgula? Não. Se não temos a presença da vírgula, ela é restritiva. Não são todos os consumidores, são apenas aqueles que querem provar um bom azeite. Tudo bem? Ela está restringindo. Então, o nosso gabarito aqui é a letra B. Ok? Próxima questão aqui, questão número 4. Essa questão 3 a gente fez na nossa linha de revisão. Uma questão bem parecida com essa daqui. Uma não, acho que duas questões. Questão número 4. O trecho destacado exerce função sintática de. Então, este termo aqui, nós acabamos de falar aqui. Esse trecho aqui, você tem que analisar as palavras que estão antes dele. Tá? Se for um substantivo ou um adjetivo, essa frase aqui, ela vai desempenhar o papel de adjunto adnominal. Se for um advérbio, vai ser um complemento nominal. Tá? Aqui é um substantivo que tem antes. Se é um substantivo, vai ser adjunto adnominal. Alternativa letra C. Beleza? Tranquilo? Não pode ser sujeito, porque aqui não temos um verbo e não posso substituir por isso. Tá? Não pode ser objeto direto, porque eu não tenho um verbo antes que pede complemento. Tudo bem? E não é complemento nominal porque o nome que vem antes é um substantivo. Beleza? Então, vai ser um adjunto adnominal. Isso daqui costuma cair direto em provas. Isso aqui está caindo muito. Tá? Então, vamos para a próxima questão. Questão número 5. Então, o mesmo trecho, tá? Só a questão aqui, ó. Sobre a oração destacada, novamente, a nossa oraçãozinha ali. Assinale a alternativa correta. Poderia ser corretamente suprimida do período sem prejuízos à correção do trecho? E aí? Pode, né? A gente já falou isso antes. Nosso gabarito aqui já é letra A, que eu falei anteriormente. Você pode tirar ela, porque ela é uma oração subordinada, e a oração continua com sentido. A letra B, está ligada à oração principal por uma conjunção subordinativa? Não. Exerce função de objeto indireto? Também não. Exerce função de adjunto adnominal. Exerce função de predicativo? Também não. Caracteriza um ser da oração principal? Não, nada a ver. Que não possui sentido completo? Isso aqui não, nada a ver. Gabarito letra A. Tá certo? Questão número 6. Assinale a alternativa que substitui corretamente a expressão destacada a seguir no contexto em que está inserida. Então, uma questão de conjunção. É bem importante ler aquela lista, aquela tabela de conjunção, e tem alguns assuntos em estudo que a gente precisa decorar e não aprender. Conjunção e preposição são um deles. Não tem para onde correr, tem que decorar, não tem como você escapar. E uma das conjunções que mais caem são as conjunções consecutivas. Que são a consecutiva é aquela conjunção que ela é uma oposição, só que de forma mais leve, tá? Não é uma oposição drástica, mas porém, no entanto, contudo, todavia, entretanto, não é uma coisa assim tão grave. É uma coisa mais leve, é uma adversativa leve, tá? Então, isso daí é uma consecutiva. Então, a gente tem aqui, ó, apesar disso, apesar daquilo ter ocorrido, lembrando, não caiu pronome demonstrativo. Eita, meu Deus do céu, fugiu a palavra. Ixi, não caiu pronomes catáfora e anáfora. Ave Maria, quase que não sai. Não caiu catáfora e anáfora nessa prova, mas é comum que caia, viu? Em algumas provas, principalmente na do estado que está vindo. Então, disso aqui está retomando uma ideia anterior. Se fosse disto, seria alguma coisa que seria falado mais na frente, né? E quando eu falo apesar disso, isso daqui é acabei de falar, uma conjunção consecutiva. Então, aí você pega e pode substituir algumas, tá? Apesar disso, você pega ali, tem que tomar cuidado, tá? Porque muita gente pega, apesar disso, eu posso colocar conquanto. Beleza, eu poderia colocar conquanto, mas por conquanto não existe, tá? Então, por conquanto está fora da nossa substituição.
O porquê também, o porquê não pode ser. O porquê pode ser explicativo, pode ser causal, mas consecutivo não. Em desacordo, não foi em desacordo, foi uma coisa mais leve, tá? Então em desacordo também não. E sobrou pra gente, tem um por isso também, tá? Aqui em cima que a diagramação ficou errada. Por isso tá fora da nossa substituição, que nem cabe legal, e sobrou o não obstante, tá? Apesar disso e não obstante, são semelhantes. Aí você pode marcar aqui, letra B vai ser o nosso gabarito, ok? Vamos para a questão número 7, a questão mais complicada que eu achei desta prova. Então, uma questão que eu quebrei a cabeça para poder entendê-la. Eu vou usar os artifícios que eu utilizei para poder resolver ela, tá? O gabarito dela, eu ainda estou em dúvida realmente se está correto ou não. Eu já mandei aqui para poder verificar se realmente está correto. A gente está fazendo um estudo e amanhã eu confirmo para vocês, tá? Mas enquanto essas outras eu já vou falando. Qual foi o raciocínio que eu fiz? Ele quer assinale a alternativa em que o sujeito da oração a que pertence está devidamente destacado. Então, quando você pega o sujeito que devidamente está destacado, é um pouco complicado entender o comando dessa questão. Eu já achei complicado de entender esse comando aqui. Então, você pega aqui na alternativa A, ele fala aqui, o cultivo de azeitonas para a produção de azeite está crescendo no Brasil. Então, temos aqui o está. Quem está crescendo? Quem está crescendo? O cultivo de azeitonas. Está bem destacado, não está? A gente consegue identificar fácil, não consegue? Então, para mim, eu falei, essa daqui está certa. Vamos para a próxima. Isso, eu fazendo a análise, a primeira análise, eu levei um tempinho nela. Aí, em Minas Gerais, mesmo em áreas pequenas, os agricultores estão investindo em tecnologia para garantir mais qualidade. Então, vai lá no verbo, estão investindo. Novamente, temos o verbo. Quem é que está investindo? Os agricultores. Também conseguimos identificar. Opa, tem alguma coisa errada aí. Vamos lá, vamos procurar um padrão então. Para mim, também está bem identificado. Vamos para a próxima. Letra C. O município de Maria da Fé é pioneiro na produção de azeitonas no sudeste do país. Então, quem é o município de Maria da Fé? Então, essa daqui já fugiu um pouquinho, porque aqui eu usei o está crescendo, aqui eu botei estão investindo, e aqui eu botei que é. Quem é? O município de Maria da Fé. Então, essa daqui já fugiu um pouquinho do padrão. Vamos para a letra D. Apesar disso, a Serra da Mantiqueira tem se destacado. Quem é que tem se destacado? Temos outra locução, tá vendo? A Serra da Mantiqueira. Então, seguiu o mesmo padrão das de cima, a locuçãozinha, e eu consigo identificar também. Até agora, que fugiu do padrão foi a letra C, e vamos ver a letra E agora. Essa daqui também está o mesmo padrão lá de cima. Esse Vzinho aqui é que está no mesmo padrão. Vamos lá para a letra E. O consumidor que quer provar um bom azeite tem ido até a região degustar a iguaria. Novamente, nós temos outra locução, tá? Só que aqui nós temos aquela nossa oraçãozinha, né? Oração subordinada, adjetiva, cadê? Restritiva. Então, ela está restringindo o sujeito, né? Ela está restringindo quem ela está falando. Ela está dizendo que é só o consumidor que quer provar um bom vinho. Apenas este é que tem ido até a região degustar a iguaria, e não todos. Eu raciocinei dessa forma e marquei gabarito letra E, partindo do princípio que esta oração caracteriza apenas aquele tipo de consumidor, certo? Mas hoje saiu o gabarito, e o gabarito é a letra C. Então, eu vou estar dando mais uma estudada, vou dar mais uma lida, eu já verifiquei, já perguntei aos meus gurus aqui, tá? E assim que eu tiver uma resposta melhor, eu passo para vocês, tá? Tudo bem? O que pode ser analisado também é o seguinte, ó. Nós tem um outro padrão aqui, ó. Nós temos uma locução aqui, temos uma locução na B, temos uma locução na A, locução verbal, temos uma locução verbal na B, temos uma locução verbal na C, temos uma locução verbal na E e não temos na C. Tem um padrão também, tá? Então, isso aqui eu vou estar confirmando o gabarito para vocês no dia de amanhã, tudo bem? Então, o meu gabarito foi a letra E e o gabarito que a banca disponibilizou foi a letra C.
E aí os professores de português que puderem comentar aí embaixo do vídeo, comentem, tá? Se eu tiver errado, e a gente retifica aqui, eu coloco depois. Tudo bem? Vamos para a próxima questão. Lembrando, a questão 7 foi a questão mais difícil da prova. As outras, todas davam para resolver. Agora a 7, realmente, foi complicado de entender o enunciado e de entender a frase ali. Vamos lá, questão número 8. Questão tranquila, a gente também fez na nossa revisão uma questão parecida. Questão de acentuação gráfica. Então, acentua-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo. Então, ou você escolhia, ou você procura logo a paroxítona, ou procura a que tem ditongo. Qualquer uma você acharia logo, porque ó, está... Lembra que eu falei? Se a sílaba tônica é a última, isso daqui é uma é uma oxítona. Essa daqui é uma oxítona, então já está fora. Sai ela. Letra B ó, é uma paroxítona, porque ó, prêmios são duas sílabas e a penúltima é que está acentuada, então ela é uma paroxítona. Beleza, terminou em ditongo? Terminou em ditongo. Então, isso daqui pode ser nosso gabarito, mas vamos procurar, vamos dar uma olhada nas outras. Através, ó, o acento está na última sílaba, então isso daqui é uma oxítona também, está fora, não pode. Também, a sílaba tônica é a última, então também é oxítona, está fora. Físico, a sílaba tônica é a antepenúltima, se é uma antepenúltima, essa daqui é uma proparoxítona, tá? Então não pode ser essa daqui também, só pode ser a letra B. Essa daqui é para o pessoal não zerar, viu? Questão número 9. Questão número 9, então, pessoal. Ó. Analise o período a seguir retirado do trecho. Hoje, a região tem quase 200 produtores que a vírgula foi empregada pelo autor para. Então, isso daqui, ó, hoje dá uma ideia de quê? De tempo. Hoje é um adjunto adverbial. De tempo. Então, eu usei ela porque se eu tenho um adjunto adverbial iniciando a frase, lembra da ordem canônica? Sujeito, mais verbo, mais complemento verbal, mais adjunto adverbial. Então, se eu tenho esse adjunto adverbial, essa daqui é minha ordem canônica, a ordem direta. Se eu tenho um adjunto adverbial deslocado, ele iniciando a frase, eu tenho que separar ele por vírgula. Se ele tiver mais de 3 palavras, tá? É obrigatório. Menos do que isso é facultativo. Beleza? Então, aqui, ó. Hoje, a região tem quase 200 produtores que... Então, essa vírgula aqui foi empregada para isolar um adjunto adverbial deslocado. Então, aqui, ó, gabarito já letra A. Marca e pode correr para o abraço, porque aqui tá fácil. Pouca gente vai acertar isso, viu? Então, isolar adjunto adverbial deslocado na oração. Questão número 9. Isolar vocativo? Não, não é vocativo. Vocativo é quando você chama alguém, tá? Isolar aposto explicativo? Não, não está explicando nada. Isolar sujeito da oração, hoje como sujeito? Também não. Isolar a oração principal? Pior ainda, tá? Essa daqui está fora. E agora vamos para a nossa última questãozinha. Questão 10. Também fizemos essa questão aqui na nossa aula. Fizemos uma bem parecida, e se eu não me engano, era pretérito perfeito também, o gabarito. As primeiras mudas chegaram no município através de imigrantes portugueses em 1935. Então, procura aqui, ó, o nosso verbo aqui é chegaram. A gente marca ele aqui, primeira coisa, já olha para ele. Chegaram, lembra? Terminou em AM, pretérito perfeito do indicativo. E a gente vai olhar. O verbo destacado está conjugado no presente do indicativo? Não, é chegaram, passado, já foi, não é presente. Pretérito perfeito do indicativo? Isso aqui, nosso gabarito. Vamos ver os outros. Pretérito imperfeito do indicativo? Não, não é. Futuro do presente do indicativo? Não. Futuro do pretérito do indicativo? Também não. Gabarito letra B. Tranquilo? Então, essa aqui foi a nossa provinha de português. A questão número 7, então. Eu vou realmente conferir, dar uma analisada, se a banca errou, se eu errei aqui no meu gabarito, mas aí somos humanos e estamos passivos de erro também, né, minha gente? Então, peço para vocês aí que chegaram até aqui, não esquece de curtir o vídeo, compartilha nos grupos, tá? Qualquer dúvida, manda mensagem lá no meu Instagram, manda mensagem no WhatsApp, manda mensagem no YouTube, tá? Que a gente vai estar procurando responder. Então, agradeço a todos. Acho que o próximo slide aqui é o gabarito que a banca disponibilizou. Esse aí é o gabarito da banca. Tá o detalhe ali para a questão número... Espera que a caneta caiu. Aqui a questão número 7. Questão número 7. Então, a banca colocou aqui no gabarito preliminar o gabarito letra C, tá? E aí a gente vai verificar e dar uma olhadinha no dia de amanhã.
Beleza? E aí, pessoal? Quem foi bem na prova, parabéns. Quem não foi, parabéns também. Concurso público, eu sempre falo, não é fazer para passar, é fazer até passar. Se dedica, faça o melhor que você puder. Domingo que vem tem a prova do Estado. Você vai preparado. Essa semana não é semana de pegar conteúdo novo. Essa semana é semana de revisar o que você viu. Porque pior do que você não saber uma questão é você errar uma que você sabe. Então pega todo o conteúdo que você sabe, analisa, faz exercício, pega a prova da banca, escreve uma redaçãozinha, pega tema educacional e escreve. E não desista. Concurso público hoje está difícil, está complicado para todo mundo. Tá? Então se dedica, separa seu horário de estudo, mantenha o foco e tenha fé na missão que tudo vai dar certo. Beleza? O que é do homem, o gato não come. Então até o próximo vídeo. Qualquer dúvida, qualquer coisa pode entrar em contato com a gente, tá certo? Um abraço a todos e até mais.